Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o professor Fábio. Estamos com a nossa segunda parte dos nossos operadores argumentativos e hoje vocês vão ver outros operadores além de oposição. Então, se você perdeu o primeiro vídeo de introdução, assista, a qual eu explico como que funciona isso. Vejam o vídeo 1, que é somente sobre o operador de oposição, e agora vamos aos outros, não é? Vamos ver os outros aqui, como que eles funcionam. Então, quando eu falo de operadores argumentativos, a capa é praticamente a mesma, mas eu sempre estou colocando parte 1, parte 2, então vamos lá. Operadora de causalidade. Nossa, que nome horroroso, né, Fábio? Você não fala operadora de causa. Por que causalidade é mais bonito? Diz que, assim, operadora de causalidade é causa e consequência. Você utiliza também para justificativa, são os mesmos operadores. Quando você quer dar uma justificativa para algo, não deixa de ser, em tese, uma causalidade com outra pegada. Então, nós chamamos de oração causal aquela que leva o operador de causalidade. E para causalidade, nós temos alguns operadores que são mais comuns. Primeiro são as conjunções ou locuções conjuntivas. Aqui, turma, não interessa para nós nesse momento saber a diferença de conjunção e de preposição. Em tese, a conjunção é aquilo que vai unir fragmentos de frase, fragmentos de oração. A preposição é aquilo que é exigido pela regência do verbo ou do substantivo. Em tese é isso. Mas vocês não precisam saber essa diferença para esse tipo de atividade. Então, o que você utiliza de conjunção ou locução conjuntiva? Lembrando que locução conjuntiva é duas palavras ou mais que funcionam como conjunção. Por quê? Aí tanto faz se é porque junto ou separado, depende da forma como você vai escrever. Pois, como, por isso, que, já que, visto que, uma vez que. Então, já que e visto que são coisas que a gente utiliza com alguma frequência. O já que informalmente e o visto que mais formalmente. Preposições, locuções prepositivas. Por causa de, em vista de, em virtude de, devido a, em consequência de, por motivos de, por razões de. Você não vai usar nos mesmos contextos, mas basicamente você utiliza para as mesmas coisas. Então vamos aqui a alguns exemplos. Materiais de uso único não podem ser reprocessados porque não dão garantia de que estejam totalmente descontaminados. Então, este porquê é a razão pelo qual os objetos, o material de uso único, não podem ser processados. Eu poderia começar com essa frase também. Por que não dão garantia de que estejam totalmente contaminados? Materiais de uso único não podem ser reprocessados. Ou, por que materiais de uso único não dão garantia de que estejam totalmente descontaminados, não podem ser reprocessados? Tanto faz. Aqui não há diferenças de ponto de vista estrutural se você começa com a frase com o operador ou se você começa com a consequência. Em geral, a gente tem a tendência, quando vai fazer escrita formal, de fazer causa e consequência. No caso, consequência e causa. É mais comum, mas não é regra. Eu posso substituir por pois, daqueles exemplos que eu passei para vocês. Materiais de uso único não podem ser reprocessados, pois não dão garantia de que estejam totalmente descontaminados. O como, aqui nessa situação, se for utilizado, você tem que colocar a oração causal no começo. Eu tenho que dizer como não dão garantia de que estejam totalmente descontaminados, materiais de uso único não podem ser reprocessados. Certo? Então essa é uma possibilidade que a gente tem aqui no caso do como, que só pode ser usado com inversão. Então aqui é causa e consequência. A consequência de eles não poderem ser processados se dá por eles não darem garantia de que sejam totalmente descontaminados. Agora, o devido a. Materiais de uso único não podem ser processados devido a não darem. Veja que o verbo muda. Porque, vamos voltar aqui. Não dão, não darem. Isso acontece que quando você utiliza alguma preposição ou alguns operadores específicos, você precisa fazer alterações nos verbos para que eles mantenham a coesão. No caso, vocês têm que verificar
em geral, qual utiliza o que em qual tempo, mas normalmente as conjunções não alteram, o que vai alterar são as preposições. Elas vão pedir alteração de tempo verbal, de acordo com a frase. Condicional. O condicional é aquele que me diz o que eu preciso fazer para que outra coisa aconteça. Isso, no geral, a gente entende o operador de condição como o seguinte. Eu vou até voltar aqui para mim. Quando você tem uma condição, é alguma coisa que ainda não aconteceu. Então vocês têm que pensar sempre que a condição é aquilo ainda não aconteceu. Aquilo ainda vai acontecer. Por quê? A condição é, para que um evento aconteça, eu preciso que alguma coisa aconteça antes. Ou algumas coisas aconteçam antes. Então eu não vou ter aquilo antes disso. Então por isso que as orações causais, elas servem justamente para isso. Causais não, condicionais servem justamente para isso. E aí, o operador melhor, que nós damos mais, é o se. Só cuidado por se não ser confundido com o se pronome oblíquo, ou se índice de determinação do sujeito. Então, por exemplo, se você tivesse acordado mais cedo, não teria chegado atrasado. Caso tivesse acordado mais cedo, a menos que acorde mais cedo, aí você vai ter algumas alterações. Mas o se, ele é o caso mais frequente. E o caso, ou no caso de, pode usar isso daí também. Vamos pegar aqui dois exemplos. Se você é bolsista, terá de devolver a bolsa ao programa. E se você é bolsista, tem que devolver a bolsa ao programa. Muito bem. Qual a diferença aqui? No primeiro, ali no terá, eu estou usando o verbo no presente. Então, para estabelecer condição, é sempre algo no presente ou no futuro. No caso aqui, tem que devolver, terá que devolver, eles equivalem. Porque em português, o presente do indicativo pode ser usado para futuro. Não tem problema nenhum. Então, se você é bolsista, terá de devolver, ou se você é bolsista, tem que devolver. Eu posso inverter também. E aqui vai uma regrinha. Se você inverter esse operador, ele não tem vírgula. Terá que devolver a bolsa ao programa se você é bolsista. Tem que devolver a bolsa ao programa se você é bolsista. Então, continua mais ali, não tem problema. Do contrário daqui. Quando você começa pela oração causal, pela oração condicional, a oração seguinte é cortada com vírgula. Quando você começa com a oração consecutiva, ou seja, que dá a consequência da ação, que é a ação principal, você não põe vírgula. Isso é uma regra também. E temos um uso aqui que é super importante, super interessante, antes vamos voltar aqui. Futuro e presente. Só que tem um caso em que eu posso imaginar uma ação que não aconteceu. Então, no caso, eu tenho uma hipótese. A hipótese, eu utilizo em primeiro lugar o subjuntivo. Se você fosse, teria acontecido isso. O que, na verdade, eu quero dizer? Quando eu digo, se você fosse bolsista, teria que devolver a bolsa ao programa. Quer dizer, você não tem que devolver a bolsa ao programa porque você não é bolsista. Então, isso é usado também para estabelecer hipóteses. Hipóteses que não aconteceram. Então, o fato de eu ser bolsista não ocorreu ainda para que eu tivesse que devolver. Mas se em algum futuro, em algum momento, eu precisasse fazer um curso, precisasse de uma bolsa, eu teria que ter devolvido. Então, a hipótese ela é sempre formulada utilizando um verbo, no caso da oração consecutiva, no modo de subjuntivo, e a oração causal sempre no futuro do pretérito. Então, isso daqui é o que vai estabelecer algumas ideias sobre o que a gente precisa saber de operadores. Então, para a gente poder finalizar, vamos a algumas considerações. Primeiro, tome muito cuidado nesses operadores, porque o operador de causa e o operador também de explicação, eu já ia falar explicação, não sei como que eu ia falar isso, vocês têm que tomar muito cuidado. A bem da verdade é essa, tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Em segundo lugar, não se esqueçam que esses operadores eles são um pouco mais simples e eles podem ser escritos em uma ordem diferente.
A oração com o operador pode ser colocada antes. Só que quando você vai colocar antes e for possível, você elimina a vírgula. Em muitos casos você elimina, ou na maioria dos casos você mantém uma vírgula aqui, como está sendo mostrado no caso do C. Mas aí vocês vão vendo os exemplos para vocês se guiarem. Normalmente onde tem operador tem vírgula. Isso é quase sempre. Então, onde você colocar a palavra que é operador aumentativa, antes dela quase sempre vira vírgula. Também uma regra de colocação de vírgula que quebra muito galhão para vocês. Então é isso, turma. Eu vou ficando por aqui nesta aula e nos vemos na aula número 3, que aí são os últimos operadores argumentativos. Um grande abraço para todo mundo.